Bom dia, estamos de volta aqui ao conteúdo de bioestatística básica. Espero que todos estejam bem. E hoje vamos dar sequência às medidas, né? Então, ontem nós vimos as medidas de tendência central, aquelas que resumem os dados da nossa amostra, né? A gente encontra estimativas para que essas amostras sejam resumidas e a gente ter uma ideia geral de como que esses dados estão se comportando. E hoje nós vamos ver as medidas que são as medidas de dispersão, que são aquelas que vão mostrar o quanto esses dados eles estão variando em relação a essas estimativas centrais que dão um resumo dessa amostra, tá? Então, as de tendência central, elas dão um resumo, se a gente fosse encontrar uma palavra, né, para poder definir. E as medidas de dispersão, elas vão nos dar uma ideia da variação desses dados, tá? Então, repetindo o slide da aula anterior, aqui tem os 3 padrões gerais que a gente pode encontrar quando coleta um dado no ambiente, né? Então, a gente vai fazer a comparação entre eles. Então, diferentes amostras, elas vão ter diferentes resultados. E essa comparação que a gente faz, sempre nesse primeiro momento, é com relação a uma análise exploratória dos dados. Lembra que a gente ainda não entrou na estatística em si, no teste, né? Naquela decisão se eu vou aceitar ou rejeitar uma hipótese. Esse é aquele momento do namoro. Então, onde eu vou olhar o dado, ver como é que ele está se comportando. E nesse sentido, então, eu vou tentar entender esses padrões. Os dados que eu coletei, eles seguem esse padrão dos gráficos que estão acima aí no slide, ou eles têm um comportamento mais próximo a esses que estão aqui abaixo. Então, é isso que a gente vai ver com essa análise exploratória, tá? Então, vejam, quando nós falamos de dispersão, nós falamos do quanto um valor ele está variando em relação a um valor central. Vejam, quando eu falo em variação, podem olhar ao lado direito da tela. Eu tenho aqui a cópia de um gráfico do livro em que existem 3 padrões, o A, o B e o C. Então, vejam, esses são exemplos de como 3 conjuntos de dados podem se comportar, né? Um exemplo simples e didático. Vejam que no conjunto A, que é esse superior aqui ao lado direito, nós temos 3 amostras. Então, imaginem, quem são essas amostras? Nós estamos trabalhando aqui com uma variável que ela se distribui no eixo das abscissas, né, no eixo X, e é qualquer variável numérica contínua. Pode ser tamanho, peso, enfim, cada um tem que reportar aí ao seu trabalho. Mas imagine que eu estou trabalhando com tamanho, né? O exemplo mais clássico aqui que a gente usa. Eu estou trabalhando com o tamanho de uma espécie e eu coletei indivíduos menores, em torno de valores medianos e alguns maiores, né? Acima, valores acima dessa média. Então, esse pontinho aqui no meio significa a média de cada conjunto de dados. E nesse grupo A, percebam que a média desses 3 conjuntos é a mesma, né? Se vocês olharem, ó, tem um único tracejadinho aqui e todas estão em torno desse valor médio. Então, nesse conjunto A, a média, se eu fosse agora usar um teste estatístico para verificar se essa média difere ou não, né, entre as amostras, provavelmente a gente não vai encontrar diferença na média nesse conjunto A. O que eles têm de diferença, né?
Uma amostra, ela está mais afilada, o cume da montanha, né, é maior. Imagina que a gente tem um Everest aqui, né? Depois vem uma menor, que tem mais um formato de sino, né, padrão. E depois uma curva mais achatada. Falando em achatamento de curva, né? Essa outra curva é uma curva mais achatada, que a gente chama, que ela é mais próxima a um platô. E aí vocês vão ver que ela vai receber o nome de platicúrtica. A gente vê no slide mais pra frente. Então vejam, são 3 amostras que têm esse comportamento. Eu consigo graficamente perceber que elas têm uma tendência central próxima. Então a média e a mediana entre essas amostras vai ser muito similar. Ou igual até, né? Mas muito próxima. O que varia? Varia o quanto elas estão distantes desse valor central. Então, essa montanha mais alta, os dados eles são muito mais próximos dos valores da média em relação a essa outra e muito mais próximos ainda em relação a essa outra, que tem os valores muito dispersos, tá? Então, esse é um tipo de padrão que nós podemos encontrar nos nossos dados. Mas também podemos encontrar um padrão tipo B. O que está acontecendo com esse padrão tipo B? Diferente do A, a dispersão dos dados de cada amostra em relação ao seu valor mediano, ela é muito similar entre as amostras. O que está diferindo entre elas nesse modelo B? A média. Então vejam, se eu considero que aqui é meu eixo X do tamanho, eu vou ter esse conjunto à esquerda com valores medianos inferiores a esse conjunto ao centro, que também é inferior a esse conjunto à direita. Então, a média dessa amostra que está mais à direita da tela, a média é maior que essa que está mais à esquerda. Mas se vocês observarem as montanhazinhas, né, essa curva, elas têm o mesmo tamanho na dispersão, tá? Essa gordurinha aí, né, elas são muito similares, né, diria até iguais. E já um padrão C, que é esse no canto inferior da tela, vocês percebem que ambas as estimativas elas têm diferença, tanto a tendência central de cada amostra, quanto a variação e a dispersão desses dados em relação à tendência central de cada uma. Então veja, eu tenho médias distintas e eu tenho variações distintas, tá? Então, por que é importante a gente encontrar e perceber esse tipo de desenho? Ok. A importância de encontrarmos esses padrões e visualizarmos esse tipo de padrão das nossas amostras é que já nos dá uma ideia de como essas amostras estão se comportando e já nos dá uma ideia de que teste que a gente vai poder utilizar ou não. Claro que para vocês ainda nesse início isso pode não ser tão claro assim, mas à medida que vocês vão avançar no curso, ao final, vocês podem voltar aqui para essa tela e vocês vão visualizar de uma outra forma, diferente de como vocês estão agora, né? Por quê? Lembra que eu falei na aula anterior dos pressupostos dos testes? Então, essas premissas que alguns testes têm, a gente consegue, só através dessa análise gráfica, nós já conseguimos ter uma ideia. Então, vejam, esse conjunto B, em que eu tenho essas médias diferentes, mas eu tenho essa mesma variabilidade aqui em relação à dispersão dos dados em relação à tendência central, me dá um indício de que essa amostra ela tem distribuição normal e que provavelmente eu possa realizar aqui análise de variância e outros testes paramétricos, tá? Essa amostra, como a gente tem aqui nesse exemplo C,
É um exemplo típico de que vai ferir todos os pressupostos lá do nosso teste de paramétrico, né? Por quê? Não temos uma homogeneidade nas variâncias. Eu tenho uma amostra com uma variância muito menor do que outra. Elas são muito distintas. E a gente usa um teste para saber se a gente vai poder dizer que elas são homogêneas ou não. Claro que só visualmente a gente tem uma ideia, isso já é um sinalizador. É uma luzinha piscando ali, olha, talvez não tenha homogeneidade de variâncias. É apenas um sinalizador. Por quê? Para eu saber se o meu dado ele realmente tem homogeneidade de variâncias, que tem um termo em estatística que chama homocedasticidade. Para eu saber se os dados amostrais têm homocedasticidade ou não, existe um teste de hipótese específico chamado Levine, enfim, outros, vocês vão ver lá com a Vitória, na aula de análise de variância, e que ele vai te dizer se tem homogeneidade ou não, tá? Então, essa parte gráfica, ela é a parte inicial, que a gente começa a olhar e ver, talvez não tenha distribuição normal, talvez não tenha homocedasticidade, então já vai te sinalizando como é que ela se comporta. Porque lembre, nós estamos na fase de exploração dos dados ainda, né? Então, a aula de hoje, ela vai tratar das medidas de dispersão. Então, a gente vai começar aqui, né? Até o slide anterior, a gente estava fazendo uma revisão. Então, agora entra no conceito de hoje, né? Que é dispersão. Então, vejam, ao lado esquerdo da tela, vocês têm 3 histogramas, tá? Tem 3 histogramas de frequência, que eles têm diferentes distribuições desse dado, tá? Então, aqui eu tenho um gráfico que ele é mais próximo aqui de uma curva de sino, né? De uma curva normal, gaussiana. Aqui também, mas vejam que ela é mais espaçada, tá? Então, uma ela é mais curtinha, a de cima. A do meio, ela é mais espaçada, ela está mais espalhada, né? Eu tenho um maior conjunto de dados em valores menores e maiores de x, tá? Em relação à de cima. E a terceira, a de baixo, vejam que não existe dados com valores de x muito pequenos. Eles começam a aparecer, né, num determinado valor, aumenta a frequência e depois tem essa frequência também, apesar de baixa, né, de pequena, mas existe aqui a ocorrência de dados para o lado direito, né, dessa curva, são valores superiores, né, maiores. A frequência é baixa, mas tem. Então, a cauda desse sino, ela dá aquela puxada, né, aquela afastada para o lado direito, tá? Então, vejam, se eu considerar esse pontilhadinho a medida de tendência central, quando vocês olham para esse gráfico, tanto o gráfico, o primeiro, superior, quanto o do meio, parece ter uma igual distribuição desses dados, tanto do lado direito quanto esquerdo. Já o inferior, eu tenho uma maior concentração, uma maior frequência de ocorrência nos valores inferiores de x e uma menor frequência nos valores superiores, tá? Então, existe uma diferença entre essas amostras. Essa aqui está bem distribuída de uma forma menos igualitária, né? As de cima, a distribuição é mais homogênea, mas ainda assim existe diferença entre a primeiro e o segundo gráfico, né? O de cima e o do meio. Um está mais concentrado e o outro está mais espalhado. E o que tem, né? Por que a gente está falando sobre isso? Porque a estatística, ela vai encontrar parâmetros que eles vão mostrar para a gente, em termos de número,
Quem tem uma maior variabilidade, quem tem uma menor variabilidade. Isso vai ser traduzido para um número. Então, mesmo eu não tendo o gráfico plotado, quando eu olho para esse número, para essa estimativa, eu consigo saber existe uma maior ou uma menor variação. E é isso que a medida de dispersão vai dizer para a gente. Então, o que nós vamos ver hoje como medidas de dispersão? Amplitude, desvio padrão, erro padrão, variância, intervalo de confiança e coeficiente de variação. E depois que nós vermos isso, hoje também, né, nós vamos ver as medidas de forma, que é simetria e curtose. Vejam, eu gosto muito dessa imagem, eu tirei de um site que fala sobre intervalo de confiança, é muito didático, né? Então, olhem para a imagem abaixo, então vejam, aqui nesse canto inferior você não tem nenhuma variação, está muito homogêneo. Quando a gente transforma isso numa matemática, claro, não é isso, mas nossos dados, eles não têm variação, a gente enxerga um gráfico como esse à esquerda. Mas, uma vez que a gente tem algo que está homogêneo, mas de repente tem uma diferença, tem uma maior concentração de informações aqui, a gente acaba fazendo uma montanha, né? Uma montanha de dados, é um conjunto de informações. Então, eu gosto bastante dessa imagem, eu achei ela bem didática. Então, a gente vai começar. A primeira medida que se pensou, então vejam, imaginem que vocês são os matemáticos, já conseguiram delimitar um resumo do dado, que foi a criação da média, da mediana, da moda. Ok, consegui resumir. Como é que eu vou explicar essa variação? Amostras que eu tenho uma menor variação, uma maior variação. Visualmente é fácil, a gente consegue ver, né? Nosso cérebro funciona melhor com a parte visual. Mas lembra que entra a parte abstrata, eu preciso quantificar isso. Como é que eu vou quantificar aquele padrão? Né? E aí a gente, como biólogo, ecólogo, no curso, né, de mestrado, doutorado que vocês estão fazendo, a gente quer explicar um padrão da natureza. E aí? Então, uma primeira medida que se foi pensada foi a amplitude. Eu quero que vocês acompanhem meu raciocínio, que o que a gente conhece hoje, ele demandou de muitos estudos anteriores, né? Então, não está tudo pronto, a gente está em construção ainda. Então, vejam, o tempo inteiro, os pesquisadores, eles tentam encontrar ferramentas e modelos que expliquem melhor o que a gente observa, né? Então, uma primeira tentativa para se ver variação foi, vamos ver amplitude, né? O que é a amplitude? Se eu tenho um valor mínimo de x e um valor máximo, vamos fazer a diferença entre eles. Então, o meu maior animal, se eu subtrair o tamanho dele com o menor, eu vou ver o quanto teve essa variação de tamanho. Então, a amplitude é um estimador muito simples, que ele me diz a diferença, né, entre o maior e o menor valor observado. E aí eu vou usar o exemplo que eu retirei do livro da Sônia Vieira, 1998, que é um livro em que ela traz muitos exemplos de estatística, mas voltados para a área da biologia. E, inclusive, nós indicamos ele como um livro de referência, né, no plano de ensino, e vocês podem consultar depois. Então, eu copiei o exemplo dela, é muito didático, ele é simples, então tem poucos números, e isso facilita com que nós possamos visualizar todos esses conceitos. Então, vejam, eu coloquei aqui, nós vamos usar esse exemplo para ver todas essas estimativas. A amplitude, a variância, o desvio padrão, erro padrão, coeficiente de variação. E a partir desse mesmo exemplo, nós vamos construir isso até que vocês percebam o conceito da variância, tá? Em estatística. Então, vejam, eu tenho aqui 4 alunos, Antônio, João, José e o Pedro. Ao longo do ano,
eles foram avaliados em 5 atividades. Então, eles tiveram 5 atividades avaliativas e a nota que eles tiraram em cada uma dessas atividades está representada aqui nessa tabela, tá? Então, vejam, aqui tem as 5 notas de cada um e a última coluna da tabela foi calculada a média aritmética simples. Como é a média, a aula anterior, somatório de cada registro de X. Quem é o X nesse meu caso? A nota. Então, não estou falando mais do tamanho que eu estava falando no exemplo anterior. Então, agora aqui é nota. Imagine que aqui são as 5 notas do Antônio, as 5 notas do João, José e Pedro. Vocês vão ver ainda hoje que a função de uma tabela ou de um gráfico é de resumir uma informação coletada de uma amostra e que me torne claro um pouco esse padrão. Diferente de eu olhar no meu caderno de anotação de laboratório, eu olho aquele monte de número e não consigo visualizar o que está acontecendo. Então, a tabela ela tem esse valor, ela nos auxilia nesse momento. Ou uma tabela ou um gráfico. Poderia ter colocado um gráfico aqui, sem problema, não tem uma regra. É necessário ser uma tabela ou um gráfico. Isso é uma escolha nossa, né? Da forma como a gente quer apresentar. Como aqui eu quero mostrar os cálculos até chegar nos estimadores, a tabela funciona bem. Então, com essa tabela, a gente consegue observar logo, eu não preciso fazer nenhuma estatística para perceber que o Antônio não teve variação na nota. Ele tirou a mesma nota o ano todo, nas 5 atividades avaliativas. Ele tirou 5, a média é 5. Eu preciso fazer estatística para o Antônio? Não. Ele tirou 5, não teve nenhuma variação. Ok. O João, ele variou. Então, ele teve provas com 6, 4, 5, 4, 6. José variou? Variou. 10, 5. Então, basta ter uma nota diferente, já vai ter uma variação, certo? Então, os 3 alunos aqui, eles tiveram variação. Ok, isso é óbvio, né? Mas é importante observar que a variação que eles tiveram na nota não foi idêntica. Eu não posso considerar que ter uma nota variando de 4 a 6, como no caso do João, seja o mesmo que variar de 0 a 10, como no caso do José e do Pedro. Concordam? Então, que estimador matemático eu vou conseguir usar para mostrar isso para alguém, sem necessariamente ter essa tabela e ter todo um conjunto de dados? Eu posso resumir e falar para a pessoa, a variação dessa turma foi de tanto. Então, pensando nisso, vamos fazer então o cálculo da amplitude, que foi logo o primeiro estimador. Então, acompanhe aí o lado direito a amplitude da nota de cada um. Se eu pegar o Antônio, o máximo e o mínimo dele não teve variação, ou seja, sem variação tem que dar 0. O João, a nota máxima e a mínima, então ele teve uma amplitude de 2. O José e o Pedro, a amplitude foi 10. Então vejam, eu consigo perceber variação agora? Sim, eu tenho nota variando 0, 2 e 10. Ok, então assim, a amplitude, ela me dá uma ideia dessa variação. Mas tem um problema. Qual é o problema? Vejam, José e Pedro, a variação, a amplitude que está para eles foi de 10, né? Mas olhem para a tabela, olhem para cada valor de X. Vocês acreditam que eles variaram de forma similar? As notas sim, mas vejam, imaginem agora que vocês são os professores e o conteúdo da atividade avaliativa da coluna 1 foi medida de tendência central. O conteúdo dessa atividade 2 foi dispersão. Dessa atividade 3 foi teste T. Essa atividade 4 foi Q². Essa atividade 5 foi análise de variância.
José e Pedro não compreenderam ou não quiseram fazer direito à prova, mas o conteúdo de análise de variância ficou falho na formação deles. Mas vejam, o José já foi melhor aqui no Qi quadrado. Foi Qi quadrado, né, que eu falei aqui? Acho que sim. Mas o Pedro não. Então, olha, o Pedro, ele ficou deficitário em 2 conteúdos, diferente do José. Então, se eu usar a amplitude como um estimador para ver variação, eu vou conseguir ver uma certa variação, mas eu não vou conseguir verificar quando tem uma variação entre esses valores extremos. Então, ela é deficitária nesse sentido. Então, vocês sabem, né? Cientista tá querendo beira aí a perfeição, né? Quer chegar no melhor valor, no melhor estimador, algo que realmente represente aquilo que a gente está querendo estudar. Então, a amplitude a gente coloca, mas não é muito usada. Por isso que vocês não olham nos artigos científicos muito amplitude. Tem, na verdade, nem tem quase, né? Hoje em dia nem tem mais isso. A gente não vê esse estimador lá nas tabelas, porque ele tem essa deficiência, tá? Nesse caso, porque usa valor extremo e aí não vai pegar essa variação entre aí os conteúdos, tá? E aí, o que nós fazemos então? Bom, então vamos criar um estimador chamado variância. Já que amplitude não dá, vamos criar variância. Quero ver variância, vamos criar esse estimador. Vejam, antes de chegar nessa fórmula, como é que se pensou? Bom, como que eu vejo a variância em um conjunto de dados? Então, eu estou colocando aqui um outro exemplo, não mais as notas, mas a gente vai voltar nas notas. Vejam, imagine que eu tenho esses registros de X aqui na minha tabela. Ausência, né? 4, 6, 8 e 7. Se eu quiser ver variação desses valores, primeiro eu preciso encontrar a minha tendência central. Então, vamos calcular a média, tá? Média aritmética. Eu somo cada valor, vou dividir pelo N, no caso aqui é 5, encontrei a média 5, tá? Então, veja, como é que eu vou olhar cada valor em relação, o quanto ele varia em relação à média? Então, vejam, quanto é 0 menos 5? Vou olhar essa amplitude aqui, tá? Então, ó, esse meu valor de X menos a média, tá? Representado aqui no lado direito. 0 menos 5 vai dar menos 5. 4 menos 5, menos 1. 6 menos 5, 1. 8 menos 5, 3. 7 menos 5, 2. Então, vejam, encontrei aqui uma amplitude de variação dessas diferenças de cada registro da minha amostra em relação à minha tendência central. Acontece que eu coloquei destacado aqui para vocês em laranja, toda vez que eu tenho um dado que apresente uma distribuição normal, se eu somar esses desvios, vejam que aqui, olha, eu tenho os desvios, né? São os desvios de cada valor em relação a essa média. Quando um dado tem distribuição normal, que é o caso desse dado dessa amostra aqui, se eu fizer o somatório desses desvios, vai dar 0. Se eu faço isso, então, vejam, eu quero saber o quanto ele varia em relação à média, a variação. Se eu faço esse somatório dá 0, eu não encontrei um estimador ainda, porque 0 não vai me levar a lugar nenhum nesse caso, tá? Ok. Então, qual foi o artifício matemático utilizado para resolver esse problema de que a soma dos quadrados vai dar 0? O que eu faço? Aí vocês vão lembrar lá do professor de matemática do ensino fundamental, vão agradecer que ele ensinou vocês direitinho, vocês aprenderam isso. Mas existe uma estratégia em matemática que quando a gente quer tirar os zeros, a gente eleva ao quadrado, lembram disso? A gente eleva aquele conjunto ao quadrado, aí a gente tira o zero. Então,
eles pensaram, vamos usar esse artifício. Então, na soma dos desvios, o desvio de cada x em relação à média, então eu vou colocar ao quadrado, porque daí eu vou tirar o efeito do zero, certo? Ok, então, o que eu fiz aqui? Eu repeti aqueles valores da minha amostra do exemplo anterior. Aqui, ó, meus valores de x, tá aqui. Ok. Tá. É que eu não sei se eu tô gravando, acho que sim. Aí, ok. E repeti aqui, né? A média desse conjunto de dados deu 5. Bom, os desvios em relação a essa média, eles estão representados aqui. Vejam, esses valores que estão aqui, eu vou voltar aqui no slide, vocês vão perceber que esses valores que estão lá naquela minha tabela, eles são exatamente esses valores calculados aqui, ao lado direito da tela, tá? Menos 5, menos 1, 1, 3 e 2. Vamos lá, ó. Menos 5, menos 1, 1, 3 e 2. Mas vejam que aqui eu já estou dando uma conotação matemática nessa fala. Aqui eu tenho meus valores reais da amostra. Aqui eu tenho os desvios. O que eu fiz? Matematicamente, o que eu fiz no slide anterior? Eu peguei cada registro de x e subtraí da média. Lembra? Peguei 0 menos 5, deu menos 5. Então, eu fiz aqui os desvios, representado pelo x menos x barra, tá? E eu também fiz um somatório dos desvios. Vejam aqui no final da segunda coluna da tabela, o somatório dos desvios deu 0. Mas eu estou dando agora uma conotação matemática para isso. Mas foi o que eu falei no slide anterior. Ok, então vejam, se a saída foi elevar ao quadrado, para eu tirar o efeito desse zero aqui, então, se eu vou elevar esse valor do desvio ao quadrado, quanto é menos 5 elevado ao quadrado? Lembram que todo número negativo elevado ao quadrado fica positivo? 5 vezes 5, 25. Como é a notação matemática disso? Eu pego o meu valor de x menos a média, porque é esse desvio aqui, e eu vou elevar ao quadrado. Então, dá 25, menos 1 ao quadrado é 1, 1 ao quadrado é 1, 3 ao quadrado é 9 e 2 ao quadrado é 4. Então, agora eu tenho o quadrado dos desvios. Ok. Vou somar o quadrado dos desvios. Vejam que a notação matemática da coluna 3 é diferente da coluna 2. Porque agora eu estou elevando ao quadrado os meus desvios. Se eu fizer o somatório aqui, vai dar 40. Ok, feliz da vida. Por quê? Eu estou tentando sair do zero, para eu poder ter um estimador. Então, agora eu tenho um número. Olha, a soma dos quadrados do desvio é 40. Então, eu sei que esse conjunto de dados variou 40. É um número, tá? Poderia ser qualquer outro valor, mas eu já consigo encontrar um número que vai me dar essa variação. Seria bom, mas temos um problema. Qual é o problema? Está destacado aqui em laranja. Quando eu faço a soma dos quadrados, lembra que em matemática, toda vez, olha, soma de quadrado do desvio, por que vocês não vão olhar lá nos artigos científicos, soma de quadrado de desvio? Nunca vi isso lá em artigo, por que essa professora está falando isso? A gente não vai usar mesmo. E por que ela não usa? Porque a soma do quadrado dos desvios, ela é afetada pelo tamanho amostral. Então, isso é importante vocês saberem. Vejam, eu não posso fazer os desvios diretamente, porque se a distribuição normal, se a distribuição for normal, eu tenho 0. Tentei encontrar uma alternativa aqui, elevando ao quadrado, cheguei em um valor que possa expressar essa variação, mas esse valor, quando eu uso soma de quadrados,
ele é afetado pelo tamanho da amostra. Então, se eu tenho uma amostra pequena, a soma de quadrados vai ser pequena. Se eu duplico o tamanho dessa amostra, eu vou duplicar meu tamanho, esse número vai ficar gigante. Então, isso é um problema, por isso que vocês não vão ver escrito lá no trabalho a soma de quadrado dos desvios. Mas precisam entender isso, porque foi assim o caminho até chegar em uma variância e um desvio padrão, que é o que vocês encontram nos trabalhos, tá? Então, para exemplificar que a soma dos quadrados é afetada pelo quadrado, né? Afetada pelo tamanho da amostra. O que eu fiz aqui? Esse é um outro exemplo de dois conjuntos de dados. O grupo A em verde e o grupo B em lilás. Vejam, no grupo A eu tenho 3 registros, eu tenho 3 valores de X. No caso aqui eu dei um exemplo de peso, né? Massa corporal, 60, 70 e 80. No grupo B, vejam que eu repeti os mesmos valores corporais, mas agora eu não tenho mais o peso de 3 pessoas, agora eu tenho o peso de 6, então eu dupliquei o tamanho dessa minha amostra, tá? Mas eu mantive os mesmos valores para facilitar a compreensão aqui. Então, nesse grupo, o que eu repeti aqui? Eu repeti a informação do mesmo slide anterior. Eu encontro meus valores amostrais, representados aqui como X. Eu faço a diferença desses valores em relação à média, tá? A média desse conjunto de dados é qual? Se eu tenho 60, 70 e 80, somado tudo dividido por 3 vai dar 70, tá? Então, a média aqui é 70. Então, 60 menos 70, eu tenho menos 10. 70 menos 70 é 0, 80 menos 70, 10. Se eu fizer a soma do quadrado dos desvios, eu tenho esse valor, né? Menos 10 elevado ao quadrado dá 100. Se eu fizer o somatório desses quadrados, eu tenho 200. Veja que o somatório dos desvios dá 0, né? Menos 10 com 10 dá 0. Somatório desses quadrados deu 200. Ok. Agora vamos para o exemplo do grupo B, em que eu tenho, é a mesma média, né? Se eu fizer o somatório aqui e dividir por 6, vai dar 70 também. Então, eu faço aqui os desvios. Não vou falar um por um para não ficar repetitivo, mas vocês já entenderam como calculei aqui essa segunda coluna. E eu vou fazer aqui a soma dos quadrados. Vejam que eu vou colocando sutilmente para vocês um pouco da estatística, né? Olha aqui o SQ, soma de quadrados. Vocês vão ver isso aqui nos livros, tá? Vocês vão ver esse símbolozinho, quando fizerem análise de variância, vai aparecer lá a soma de quadrados, esse valor vai estar representado lá. Vocês vão aprender a construir isso de forma gradual, tá? Que nada mais é do que essa fórmula aqui que a gente acabou de fazer. Então, vejam, é simples. É que quando se é colocado a fórmula de uma vez só e não diz o porquê disso, dificulta um pouco a nossa compreensão, porque é abstrato, tá? Mas vejam, se eu tenho aqui a soma de quadrados, ok, tá aqui. Agora vocês podem ver na prática o que eu falei anteriormente, que a soma de quadrados é afetada pelo tamanho amostral. Vejam que eu tenho os mesmos valores, só aumentou o número deles, né? Então, uma soma de quadrado de 200 passou a ser 400. Ok. Então, vejam, a dispersão desses dados em torno da média é a mesma, né? Se eu fosse colocar num plot, eu ia ter uma mesma dispersão, mas eu vou estar duplicando e não vou estar mostrando de forma realística essa variação, tá? Eu vou estar sempre embutindo algo duplicado aí. Então, não se esgota aí. Por isso que a variância, como ela mesma, né, que é essa soma de quadrados, a gente não usa. E em matemática, ensino fundamental, o que a gente faz para tirar o quadrado de um número? Pensem aí. Existe uma regra em matemática que a gente consegue tirar o quadrado de um número.
Lembram? Raiz quadrada dele? Aí, excelente, muito bem, isso mesmo. Então, existe a raiz quadrada dele. E a gente vai ver esse exemplo usando a raiz quadrada. Mas vejam, o que eu coloquei aqui a seguir nesse slide? Essa é a fórmula da variância, tá? Essa é a variância que é exatamente o que foi falado no slide anterior. Tudo que a gente falou no slide anterior está resumido nessa notação matemática. Nós fizemos isso. Nós fizemos os desvios, a soma de quadrado dos desvios, fizemos o somatório dele. E agora, o que, que a gente fez? Quando é que o que a gente faz? A gente, antes de elevar ao quadrado, o que a gente vai fazer? Vejam que eu destaquei aqui em rosa n-1. Por que apareceu esse n-1 e eu não falei isso no slide anterior? Porque é uma forma que na matemática a gente reduz esse efeito de ficar duplicando. Então, se cada tamanho de amostral vai me dar uma mexida nessa amostra, se eu fizer a divisão pelo tamanho da amostra, que é o n, eu vou conseguir tirar um pouco desse efeito, tá? Então vejam, mas se eu dividir pelo tamanho da amostra, não seria só dividido por n? Por que está n menos 1 aqui? Então, antes de continuar nessa parte da variância em si, eu quero falar para vocês o que é esse n menos 1. Por que não foi só dividido pelo n? Para eu tirar o efeito desse, aumenta o tamanho da amostra, aumenta o valor da soma de quadrados. Porque existe na matemática o que a gente chama um refinamento, tá? Como nós vamos trabalhar com probabilidade, esse n-1, ele é chamado de grau de liberdade, tá? E a gente vai ver o que ele significa, tá? Então eu coloquei aqui, ó, n-1 e uma dúvida aqui, poxa, o que é isso, tá? Então a gente vai explicar isso. Mas antes disso, eu destaquei aqui, né? No slide anterior a gente tem essa fórmula da variância, mas lembrando, sempre, né? Nós temos a nossa população real, que dificilmente a gente consegue, né, amostrar, e a amostra. Então existe uma diferença na notação dessa fórmula. Então essa fórmula, quando eu coloco S, é variância amostral. Quando eu coloco essa notação grega, eu estou com o sigma, né? Eu estou com a variância populacional. Vejam, é a mesma fórmula, a diferença é que aqui eu trabalho com a média da população e o N da população. Se eu estou trabalhando com a população, eu não tenho que falar em grau de liberdade, porque eu estou com 100% da população, que a gente em ecologia não consegue trabalhar com esse grupo aqui. Então a gente faz amostras. Então, se eu estou trabalhando com amostras, eu tenho que usar o grau de liberdade, porque lembram da aula anterior? Eu estou com um subconjunto dentro daquele universo, né? Então, eu vou trabalhar com probabilidade. Eu tenho uma certa probabilidade em aferir sobre esse conjunto de dados, porque eu não estou trabalhando com ele total. Se eu tivesse com ele total, tudo que eu falasse sobre ele estava correto, mas eu estou trabalhando com um subconjunto. Então, pode ser que eu falar sobre esse subconjunto eu esteja próxima do que realmente acontece com a população, tá? Então, nós usamos essa fórmula amostral, o n-1, e eu vou fazer esse parênteses para explicar para vocês o que é esse grau de liberdade. Como eu falei para vocês, eu não sou matemática, estatística, não tenho formação nessa área, né? Então a explicação, ela é bem simples, ela é bem curta e ela não é a matemática da história, né? Isso são os profissionais da matemática vão explicar melhor isso. Mas uma forma simples da gente entender é que o grau de liberdade, ele está associado a essa probabilidade, tá? Vejam,
imaginando que nós vamos comer uma pizza aqui, nós somos em 18, né? E essa pizza tá cortada em 8 fatias. Se eu escolher essa fatia azul, eu quero comer esse pedaço azul, esse sabor azul aqui me agrada mais, tá? Então, vamos fazer essa continha. Para quem tá me vendo na tela, né, que consegue olhar a minha imagem, então tem também aqui meus dedos representando as fatias da pizza e também tem a pizza aí que pode acompanhar. Imaginem, eu escolhi a azul. Então, de 8 fatias, eu já escolhi uma. Sobraram 7. Se eu pedir para uma outra pessoa escolher, né? Eu não sei quais são aí as cores, mas imaginando, uma segunda pessoa vai escolher um outro sabor, uma terceira outra, quarta, quinta, sexta, sétima. Vejam, quando eu cheguei na 7ª pessoa, vai sobrar um pedaço. A 8ª pessoa que vai ser beneficiada com esse pedaço da pizza, ela tem condição de escolher o sabor da pizza? Não, ela vai ficar com o que sobrar, certo? Ao mesmo tempo aqui, ó, tenho esse waffle aqui dividido em 4 pedaços. Agora só 4 pessoas vão ser beneficiadas. Aí quem escolheu o primeiro vai pegar um lado, o segundo, o terceiro. A 4ª pessoa vai conseguir escolher? Não. Então, isso é o que está por trás do conceito do grau de liberdade. Então, toda vez que eu estou trabalhando com uma amostra, né, eu vou ter uma probabilidade, uma certa liberdade para trabalhar com um conjunto, mas sempre vai ter um que sobra aí, né? Então, por isso que o grau de liberdade é o meu N menos 1, tá? São valores considerados, são os valores independentes que a análise pode estimar, tá? Então, esse que fica o conceito. Então, vejam, voltando, né, a nossa fala sobre a variância. Então, eu tenho agora aqui a fórmula, a soma dos quadrados, dividido pelo tamanho amostral, para eu evitar esse efeito, né, de que amostras maiores vão me dar valores maiores, mas eu fiz menos 1 por questão da probabilidade. E agora, o que eu vou fazer aqui? Eu coloquei uma representação que é a mesma coisa que está sendo falada nessa fórmula aqui no destaque, na caixinha amarela, é o mesmo conceito que está nessa caixinha azul. São as mesmas coisas, mas são representações diferentes. E por que eu coloquei aqui? Porque vocês vão estudar em vários livros. Em um livro você pode encontrar a fórmula em amarelo. Em outro livro você vai ver a variância escrita dessa forma em azul. E agora, o que eu faço? A professora só mostrou amarelo? Não, eu mostrei as duas para vocês. É a mesma coisa. Mas lembram, lá no ensino fundamental de novo, toda vez que eu tinha essa anotação aqui, lembra o que é isso? Soma de quadrados? Alguém lembra daquela fórmula? O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo? Olha aí, não foi em vão o seu estudo lá no ensino fundamental. Ele entrou aqui na variabilidade do que você está querendo estudar, do que você está tentando construir aí na sua carreira acadêmica. Então, você partiu para a ecologia, mas olha aqui a soma dos quadrados que o professor ensinou vocês lá atrás. Pois é, então, essa aqui é uma fórmula em que isso foi resolvido. Então, x² menos 2 vezes x menos x barra, tal. Só que ela foi resolvida. E toda essa descrição, o desenvolvimento dessa fórmula aqui, alguns livros trazem. Não muitos, porque esses livros mais básicos, mais direcionados para biólogo, não traz essa dedução da fórmula, tá? O livro do Bernardo Bigman é um dos que traz, vocês podem olhar lá, como é que faz para sair dessa anotação e chegar nessa. Mas é a mesma coisa, tá? Mas por que eu coloquei essa aqui? Porque essa aqui é mais fácil
de nós resolvermos na mão. A gente pode, inclusive, calcular a variância na mão, né? E a gente... Então, eu coloquei aqui, porque eu vou colocar nos slides a seguir a resolução da variância usando essa notação aqui e não essa. Porque se eu usasse essa, eu teria que pegar cada valor de x e desenvolver quadrado do primeiro menos o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, ia demorar mais, ia encher de slides aqui para vocês, mas obviamente que vai chegar no mesmo resultado, tá? Então, eu já uso essa notação simplificada aqui, que ela facilita para mostrar para vocês o cálculo, tá? Mas é exatamente a mesma coisa. E vamos de novo ao exemplo lá da Sônia Vieira com as notas dos alunos. Lembra que a gente parou lá na variância conceitual, soma de quadrados, aí vai aumentando o tamanho da amostra, a gente resolveu. Já que a gente resolveu dividindo pelo n-1, grau de liberdade, então agora vamos usar essa fórmula aqui, para saber se tem sentido isso, tá? Repetir toda a tabela aqui de novo, repetir aqui do lado direito a amplitude, lembram? Fazendo a amplitude a gente consegue ver a variação, mas não consegue pegar a nuance aqui de diferença de aprendizagem de conteúdo aqui desses dois alunos, né? Do José e do Pedro. Então, vamos agora fazer o cálculo da variância da nota de cada aluno. Então, coloquei aqui aquela fórmula padrão e eu coloquei aqui em preto. Então, em amarelo tá a fórmula padrão, em preto a fórmula já deduzida, tá? Para facilitar que vocês visualizem esses cálculos. Então, eu vou fazer um por um. Antônio precisava... Desculpem. Eu precisava fazer o cálculo da variância de Antônio? Não, não precisava. Por quê? Porque vai dar 0, mas quero convencer vocês aqui, eu vou fazer, tá? Então, vamos lá. Somatório de cada nota do Antônio dá 25. Por que eu preciso fazer esse somatório? Porque ele entra aqui na fórmula, vejam no quadradinho preto aqui. E por que eu vou pegar cada nota e elevar ao quadrado e só depois somar? Porque eu também tenho isso nessa notação aqui, tá? Depois eu vou dividir por n, que foram 5 atividades avaliativas, dividido por n menos 1. Então, eu montei a estrutura aqui em número, repeti ela aqui em cima, então tá aqui o Antônio, com somatório de x, x quadrado, os valores, né, que estão aqui, e aqui, resolvi, quanto é que vai dar isso? 0, tá? Então, eu acrescentei uma coluna nessa tabela, essa coluna é um S quadrado, que é a notação da nossa variância amostral, e a variância do Antônio, 0, ok. Já coloquei 1, que é a variância do João, então, se fizer o somatório aqui do x, somatório de x quadrado, substituir na fórmula da variância, vocês vão chegar ao cálculo final de 1. Depois vocês podem dar uma pausa na apresentação e calcular na mão e conferir isso, tá? Então, deu 1. Ok, cheguei em um valor. Já consigo ver que ele teve uma variação. Ótimo. E agora vamos fazer José e Pedro. Vejam, o resultado. Pedro, olha aí. E agora, bacana, né? Por que bacana? A professora fica feliz com isso? Claro, olha, vamos conseguir explicar uma variância. Tudo na nossa vida, né, de ecólogo. Ok, olha, já consigo ver que teve um aluno que não teve variação, um que teve uma variação de 1, um de 12,5 e um de 25. Vejam que o número absoluto não importa, mas o que eu tenho que perceber? E isso é perceptível com esse cálculo. Eu consigo perceber que quem mais variou em nota foi o Pedro. Olha aí, 25. Mas o José também variou bastante, 12,5. O João variou pouquinho e o Antônio variou pouco.
tá? Quer dizer, não variou, né? Desculpa, não variou. Agora sim, eu tenho um estimador que conseguiu refletir a variabilidade dos dados das notas aqui. Eu já consigo encontrar um valor para eu poder tomar decisões. E essas decisões são: um varia mais, um varia menos e um não varia. Ok, atendi, não atendi? Ok, mas ninguém é tão simples assim. Mas vejam, existe um refinamento, né? Nós estamos trabalhando com ciência. A gente não vai deixar a variância lá nos trabalhos. Por quê? Para a gente chegar a esse estimador, nós não tivemos que elevar ao quadrado aqueles valores dos nossos registros de x, nós elevamos ao quadrado. Isso foi um artifício matemático. Então agora a gente precisa tirar o efeito disso que a gente fez. Que, como alguém já falou aí muito bem, para a gente tirar o quadrado de um número, basta tirarmos a raiz dele. E aí foi criado o conceito de desvio padrão. Olha aí o desvio padrão que vocês leem em todos os artigos que até hoje vão ler daí para frente. Aquele DP, desvio padrão, Standard Deviation, SD lá no inglês. Olha ele aqui representado nessa caixinha amarela, tá? Vejam, eu fiz de propósito em copiar em preto. Essa fórmula lembra vocês de alguma coisa? Variância. É exatamente a fórmula da variância amostral, mas é a raiz quadrada dela, porque eu estou tirando o efeito daquele quadrado que foi embutido lá para eu chegar em um número. Então vejam, por que nós usamos o desvio padrão? Então por que na tabela dos nossos trabalhos a gente não põe a variância? Justamente por isso. Se eu estou trabalhando com o tamanho de uma espécie, se eu colocar a variância, eu estou falando metro quadrado. Vejam aí o destaque no quadradinho, né? Se o meu dado está em metro, se eu colocar a variância, eu estou trabalhando que aquilo está como se eu estivesse falando em altura ao quadrado, né? Se eu estou trabalhando com massa corporal, quilo ao quadrado. Então não tem sentido, né? A gente tem que usar a unidade na mesma medida em que ela é realizada. Então, altura é metro, massa corporal é quilo ou grama, mas não é grama ao quadrado, não é quilo ao quadrado, né? Não é centímetro ao quadrado, é centímetro. Então, com essa solução, que é tirar a raiz quadrada, nós encontramos o desvio padrão. Vejam que a semântica é importante. Por que ele é um desvio padrão? Lembra lá nos slides anteriores, a primeira solução que eu fiz? Eu peguei cada registro de x e subtraí da média. Isso é o desvio real. É o desvio real da minha amostra, é o desvio daquele valor com a média daquela amostra. Esse é o desvio. Mas o desvio padrão, ele não é isso. Eu precisei elevar ao quadrado, fazer soma de quadrados, depois dividir pelo tamanho amostral, para chegar em um desvio, e aí foi entrado em um consenso, né, em ciência, que ele seria chamado de desvio padrão. Por que padrão? Porque ele não é o meu desvio real de cada valor em si. Ele foi um cálculo arbitrário, mas que vai me gerar um número que vai refletir essa variabilidade. Então vejam aqui a tabelinha repetida das notas. Todas as notas, os dados brutos da amostra, a variância, que já me permitia visualizar essa variação entre esses alunos. E aqui o desvio padrão, que agora está elegante, está refinado esse estimador. Então eu consigo olhar que houve variação entre os 4 alunos, um que não variou nada em nota, outro variou pouco, outro mais ou menos e um variou mais. Então, lembra, tudo depende do referencial. Em relação a esse conjunto de dados, aqui eu tenho uma variação que eu consiga perceber diferenças
e ela reflete sim a diferença dessas notas. E a gente, com esse exemplo, e por isso também que eu uso aqui, é um exemplo muito feliz, porque além de nós conseguirmos perceber essa variação, tem algo além aqui, que eu consigo ver. Lembra qual é a média? A média de cada aluno aqui não era 5? Em relação à tendência central, eles não variaram. Lembra daquele gráfico do padrão B que tinha todas as curvas estavam na mesma média? É esse exemplo aqui. Todos estão na mesma média. Só que um não teve variação, um teve mais ou menos, outro mais e outro mais ainda, né? Teve aquela curva achatou mais ainda. Então vejam, quando eu tenho um desvio padrão, ó, tem um desvio padrão de 0, né? Significa que eu não tenho variabilidade nenhuma. Mas aqui, olha, o João e o José, eu tenho um desvio padrão baixo, né? O 3.4 não é tão baixo assim, mas o 1 é. Agora vejam, o desvio padrão de 5, a média não é 5? Então, toda vez que vocês tiverem uma amostra que o desvio padrão é igual à média, vocês já vão identificar que essa amostra, ela tem aquela curva toda achatadona, platicúrtica, espalhada. Significa que eu tenho uma alta variação, tá? Então, eu nem estou apresentando o gráfico aqui, mas vocês já conseguem visualizar. Essas notas de Pedro é aquela curva mais achatada que tem. A nota do José é aquela que está lá no meio. E a nota do João é aquela esmirradinha, toda encurtadinha, aquela que tem um cume mais alto, tá? Então, a gente consegue visualizar isso agora em termos numéricos. Não preciso mais mostrar aquele desenho para vocês, aquela imagem para vocês. E por isso que eu falei na aula anterior, vou repetir aqui, por isso que aquele professor chato lá na hora dos seminários fala, esse seu dado não tem distribuição normal não. Mas a gente já está olhando para isso aqui, tá? Então não é só chatice, mas a gente já acostumou um pouco a olhar esse dado e vocês também vão acostumar. Então era isso que eu gostaria que vocês entendessem. Então é uma forma mais simples de entender um pouco o que é essa variância estatística, que vai ser uma medida, né, de refletir a nossa variância biológica que a gente quer explicar, tá? Bom, então, dando seguimento, né, eu tenho aqui o S quadrado variância, sempre vai estar me dando um estimador ao quadrado, e o desvio, não, é na mesma unidade dos dados que eu coletei, né, os dados originais. Bom, e aqui eu coloquei para vocês um resumo das fórmulas. Então, a gente tem ao lado esquerdo, nesse azul mais claro, as fórmulas de variância, em cima a populacional, embaixo a amostral, e esse verdinho mais escuro aqui, o desvio padrão, que em português a gente põe o DP, ou SD, que vem do inglês, né, do Standard Deviation, que é a mesma coisa. Então, aqui também ele tem a notação para quando é populacional e a notação para amostral, tá? Aqui está resumido, porque quem que é S quadrado? É a variância. Então, para eu não repetir toda essa fórmula aqui, basta eu falar, bom, desvio padrão é a raiz quadrada da variância, tá? E agora vocês entendem isso, o porquê desse raiz quadrada, tá? Ok, então olha, já falamos sobre amplitude, variância, desvio padrão e agora vamos introduzir o conceito do erro padrão, porque bate aquela dúvida, né? Vou apresentar meu gráfico, o que eu faço? Eu ploto o desvio ou o erro padrão? E aí? Então agora vocês vão entender o e aí, vocês vão saber qual a resposta, tá? Vejam.
o que é o erro padrão? Aí eu abreviei já para vocês, para não ficar tanta fórmula, mas vejam, é simples. Quem que é o desvio padrão? Desvio padrão, ele é representado por essa notação, né, do S, que vem lá do desvio, erro padrão, né? Esse S do desvio, mas é o Y barra. Então, essa notação aqui, né, que é o erro padrão, quem que é ele? Ele é o desvio padrão S dividido pela raiz de N. Ah, e agora? Difícil? Não é difícil. Por quê? N, toda vez que vocês encontram N, a gente está se referindo a tamanho de amostra. E nosso trabalho depende das amostras, né? E por que ele faz essa... É o inverso, né? É o desvio padrão pela raiz quadrada do tamanho amostral. Porque o erro padrão, ele é um estimador que, diferente do desvio padrão, então vamos voltar lá, o desvio padrão, ele é cada registro que eu tenho de x em relação à média, tá? E eu tenho cada valorzinho lá dentro da minha amostra, tá? O erro padrão, ele é um estimador que a gente usa quando a gente quer ver essa variabilidade entre as nossas amostras, tá? Então, se eu quero ver a variabilidade dentro da minha amostra, eu uso o desvio padrão. E ele é sempre maior que o erro padrão. Por quê? Porque ele é sempre maior que o desvio padrão. Porque ele é o desvio. E o erro, ele é o desvio dividido pela raiz de N. Então, o erro padrão, ele sempre vai ser menor. Por isso que em um gráfico de Blockplot que a gente vai ver a seguir, você vai ver que o desvio fica grande, o erro fica menor, tá? Então, o erro, o conceitual que tem por trás, né, do erro padrão, é que ele vai me dar uma estimativa dos desvios que eu tenho dos meus dados entre amostras e não dentro da amostra, que é o desvio padrão, tá? E aqui eu coloquei só uma parte textual, né? Então, vejam que esse erro padrão, em uma certa medida, ele me dá um pouco da precisão. Lembra da primeira aula que a gente introduziu os conceitos de precisão, acurácia? O erro padrão, ele está bem relacionado a essa precisão, tá? E ele pode ser calculado para qualquer estatística, né? Média, variância. Tá? Ele é muito usado. E aqui eu reproduzi o gráfico do Gotelli Ellison, que é um livro que também está disponível para vocês, em que tem uma comparação bem simples e prática, né, do que eu falei anteriormente, que aqui eu tenho, vejam, é uma medida de tamanho, que está aqui no eixo Y, né? Então, eu tenho aqui a variação de tamanho de uma espécie. Essa barra, ela é idêntica porque é a mesma variável que eu estou olhando, mas eu estou olhando para ela plotando o desvio padrão amostral e eu estou olhando para ela plotando o erro padrão da média, tá? Então, vejam, aqui ao lado direito eu coloquei um texto que é importante, porque, olha, se vocês estão com uma única amostra que seja representativa da população, então vocês podem apresentar o erro padrão da média. Mas se vocês estão com uma amostra que não se tem tanta certeza, né? Aí é melhor, né, mais honesto, né, como eu coloquei aqui, usar o desvio padrão, tá bom? E isso também é uma questão de tempo, até vocês se familiarizarem e acostumarem com isso, tá? Então, vocês peguem o mesmo conjunto de dados e quando for plotar no programa, peçam para plotar com o erro e depois com o desvio. Vocês vão ver sempre que o desvio é maior, tá? Então, qual é a fórmula do coeficiente de variação?
ele é o desvio padrão, de novo, né? Todos estão relacionados aí com desvio, né? O erro padrão é o desvio dividido pelo tamanho da amostra, e o coeficiente de variação é o desvio dividido pela média amostral, multiplicado por 100. Por que é multiplicado por 100? Porque ele vai me dar uma medida em porcentagem. Então, vamos ver um exemplo prático disso, tá? Então, imaginem que vocês estão trabalhando com a massa corporal de algum animal, vegetal, enfim, de alguma espécie. Aí você tem aqui um exemplo, uma espécie A B e a C. E fizeram já uma estatística descritiva, encontraram o valor da média do peso e a média e o desvio padrão dessa amostra. Vejam, para a espécie A, eu tenho uma amostra, né? A espécie B, a espécie C. Cada uma tem um valor de peso e tem um desvio, que é próprio daquela amostra coletada, tá? Então, um exemplo de aplicação desse coeficiente de variação é: eu quero saber, eu estou olhando espécies distintas e eu quero saber se existe uma variação muito grande entre o peso dessas espécies, né? Existe uma variabilidade grande entre a massa corporal dessas espécies? Então, esse coeficiente de variação, ele é um estimador que às vezes é usado, tá? Não é muito comum, a gente não usa muito isso, mas alguns trabalhos ele é importante, né? Então, vejam, então a fórmula aqui, olha, ele é o desvio padrão dividido pela média. Então, eu vou pegar o desvio da espécie A, que é 15, e dividir por 90 e multiplicar por 100. Então, ele é um conceito bem simples, assim, né? É o desvio dividido pela média multiplicado por 100. Com isso, o que eu vou ter? Eu vou ter uma porcentagem. Então, vejam, a espécie A, ela está variando 16,7%. Já a C está variando 39%. Como que a gente pode ver isso? Tem muito a ver com o desvio padrão, né? Então, vejam, aqui o desvio padrão é 15, que numericamente ele é maior que 13 da espécie C, né? Em termos de número, ele é maior. Mas se a gente olhar para o peso dessa espécie, né, a massa, é 90 gramas a média, já dessa outra é 33. Então, esse 13 em relação ao 33, ele é uma variação muito maior do que esse 15 para o 90, tá? Então, é onde eu posso dizer que eu tenho uma variação de peso muito maior na espécie C do que na A. Então, se vocês estão estudando essas três espécies no mesmo ambiente, imaginando que elas comem, usando o exemplo, né, utilizado, que elas comem as mesmas categorias alimentares, eu posso comparar aqui qual tem uma variação maior no peso ou não, né? O quanto que elas são variáveis. Mas esse aqui é só um indicativo, tá? Eu ainda não testei para saber se é significativamente diferente ou não. É apenas uma análise exploratória em que eu consigo ver uma maior ou menor variação aqui, tá? Esse teste, ele é muito usado em medidas de padronização de equipamentos. Então, às vezes o pessoal da genética deve usar muito o coeficiente de variação, porque você vai estudar determinado assunto lá em genética. Se você faz usando uma determinada técnica ou outra, qual o resultado que você tem, né? Aí você consegue comparar, olha, se eu for fazer a extração usando esse aparelho, eu tenho essa eficiência, se eu fizer aquele outro, eu tenho outra. E aí você consegue comparar, né? Então, enfim, utilizado não só em ciências biológicas também, né? Então, ele é bastante utilizado. E por fim, aqui a gente tem o intervalo de confiança que eu comecei a introduzir na aula anterior, mas agora já com a notação estatística colocada aqui nessa caixinha em azul. Vocês vão olhar no livro que quando eu tenho um intervalo de confiança, olhando para esse gráfico aqui, né, essa curva de sino, a área que está destacada em cinza
ela corresponde a 95% das amostras, né, dos dados coletados. Vai sobrar só uma caudinha aqui do lado esquerdo, branca, e uma cauda aqui do lado direito, tá? O lado esquerdo, os dados inferiores e superiores à média, tá? Então, aqui eu coloquei uma média populacional. Por quê? Porque a partir de um modelo padrão de população, imaginando que eu tenho 100% da minha população, foi criada uma forma de nós podermos extrapolar esses dados amostrais para essa população. Então, como isso foi feito? Foi estabelecido um intervalo de confiança, tá? Isso é arbitrário, por isso que às vezes é muito difícil a gente entender, né? Ah, pô, por que 95? Por que não foi 94? Por que não foi 90? Por que não foi 60? Porque decidiram 95 e ficou 95. Claro que tem cálculo para vários intervalos de confiança. E vocês vão ver em uns livros que trazem vários, né? O que a gente mais usa em ecologia e pesca é o 95. Às vezes o 99, mas eu coloquei aqui o exemplo que a gente mais usa para também não trazer tudo de uma vez, né? Mas vamos começar agora com o 95. Isso é uma estimativa, né? Poderia ser um outro valor? Poderia. E vocês vão entender o porquê dessa escolha do 95 na aula de testes de hipóteses, né, que vem aí na sequência posteriormente. Então, quando eu falo que essa área em cinza tem 95% de confiança, eu estou dizendo que quando eu fizer uma amostragem e eu vou olhar para esses meus dados amostrais, eu vou assumir que 95% desses dados que estiverem dentro desse intervalo, nesse entorno da média, que ele vai ter um valor, né, menos aqui, né, que não necessariamente é negativo, e um valor superior, os dados da minha amostra que eles coincidirem com esses valores de x que estão nesse intervalo, desde o menor até o maior, aqui, inferior e superior, eu vou assumir que eles representam bem a minha população. Eles contemplam essa população, eles fazem parte dessa população. Se o meu dado cai nessa área que está fora do intervalo de confiança, seja para o lado esquerdo ou seja para o lado direito, eu vou assumir que essa amostra não representa bem essa população, ela é diferente, tá? Ela não contempla esse grupo de dados aqui, tá? Como que esse intervalo de confiança é calculado? Vejam, tudo isso aqui vocês já sabem. Já sabem calcular a média aritmética, já sabem calcular o desvio padrão, que é o S, N, que é o tamanho amostral, raiz, tá? E aí vem um Z. Esse Z a gente vai ver bem na aula de segunda-feira, né, da próxima, que tem a ver com distribuição normal, tá? E aqui eu vou colocar de novo, né, dois gráficos do livro desses autores que tem a ver com assimetria e curtose, tá? Então, aqui não está destacado o intervalo de confiança, que a gente vai ver melhor na próxima aula, mas a gente vai ver diferenças nessas curvas. Então, vejam, eu tenho aqui ao lado esquerdo a azul, que é mais afilada, né? Ela tem um cume mais elevado, né? Num valor maior aqui de Y. E essa em preto, que no caso do lado esquerdo tá um pouquinho menor, mas o que ela tem é que ela é um pouquinho mais larga, né? E esse lado da direita, eu tenho o que é chamado de curtose, né? Que vai ver vai me dar esse espaçamento aqui. Então, eu coloquei aqui os termos em inglês também, né? O skewness, que é a simetria, e o curtose, que é curtose, que eu tô repetindo aqui a figura
para vocês verem como é que se calcula em termos numéricos esse tipo de representação. Como é que eu vou encontrar um número que que eu vou conseguir saber se essa curva ela tá mais parecida com essa azul ou mais parecida com essa preta? Então existe uma medida para isso que foi chamada de coeficiente de assimetria. E tem essa fórmula cabeluda aqui, que ela usa o N, né? E ela usa esse M. Esse M, vejam que é tudo muito similar, né? O que a gente está falando hoje. Tem aqui uma soma de desvios, mas que não está mais ao quadrado, tá ao cubo, dividido pelo N. Mas vocês não têm que saber isso aqui de cor, tá? A questão é que, de uma forma bem resumida e bem simples, o que esse coeficiente ele me dá? Ele vai me dizer, a partir desses valores de G1, se essa curva ela é simétrica, se ela é assimétrica positiva ou se ela é assimétrica negativa, tá? Então, isso é importante, a gente saber para que lado que essa curva tá. Ela tá desviada para que lado, né? E como é que ela tá? Ela é simétrica ou ela tá pendendo para um lado ou para o outro? Então, esse estimador, ele vai me dizer isso, né? O formato dessa distribuição de dados. E a curtose, que é chamado como G2, tem aqui a fórmula, né? Trabalha com o tamanho amostral, também, né, essa variação. E agora eu vou dizer, vejam, aqui na assimetria, esse é um estimador que vai me dizer se essa curva ela é homogênea e se ela está igualmente distribuída em relação à minha medida central, se ela está igualmente distribuída de um lado e do outro. Mas a curtose, ela vai me dizer o grau de achatamento dessas curvas. Ela é mais achatada ou ela é mais afilada, tá? Então, uma medida tem a ver com posição em relação ao eixo, as medidas centrais, né? E a outra tem a ver com essa gordurinha, né? Ela é mais larga ou ela é mais magrinha. E aí a gente tem, quando esse G é zero, ela é mesocúrtica. Quando é maior que zero, é leptocúrtica. E quando ela é menor, ela é chamada de platicúrtica. E aí, o que é esse monte de palavrão aqui, né? Então, eu coloquei aqui um exemplo para ilustrar melhor o que eu falei no slide anterior. Então, vejam, o que a assimetria ela me dá, olhando para o lado esquerdo aí da tela. Ela me dá essa distribuição de dados nas curvas. Ele está mais pendente para o lado esquerdo, mais pendente para o lado direito, ou ele está igualmente distribuído, tá? Essas são as medidas de assimetria. A curtose, ela já me dá essas medidas do lado direito. Ela vai me dizer se a minha curva ela é parecida com essa azul, com a preta ou com a vermelha, tá? E tem diferentes nomes. Então, quando eu falo em curtose, eu vou estar falando se a minha curva ela é normal, que é essa B vermelha, se ela é leptocúrtica, que é essa azul, ou se ela é platicúrtica. Então, vejam, a platicúrtica é aonde eu tenho uma maior dispersão, uma maior variação dos dados. A leptocúrtica é os meus dados amostrais, eles estão mais próximos da minha tendência central, tá? Então, quando a gente lembra lá do conceito de desvio padrão, quem tem maior desvio padrão? A amostra os dados da amostra C ou os dados da amostra A? Então, maior desvio padrão está nesse conjunto de dados C, tá? Menor desvio padrão A e aqui o intermediário na B. E com isso eu repito o mesmo slide, né, do início da aula e da aula anterior, em que agora a gente já compreende
não só a medida de tendência central, que é o que resume nossos dados, mas também esses estimadores que vão me dizer o quanto esses dados estão dispersos ou não. E esses são conceitos muito importantes porque nossos dados têm diferentes representações, né? Pode ser esse A, o B ou o C. E eu voltei propositadamente, porque agora essa mesma imagem vocês já conseguem ter uma outra interpretação. Vocês já conseguem olhar aqui para A e perceber que todas têm a mesma medida de tendência central. E a B e a C têm tendências centrais diferentes. As médias são diferentes entre cada amostra. Já a A tem variações diferentes. A C também. Diferentes desvios padrões aqui, né? Variâncias. A B não. A B, se eu for olhar o desvio padrão de cada uma dessas amostras, ele é muito semelhante, né? O que está diferenciado aqui são as médias. Então, essa que era a ideia, né? De vocês para fixar bem, né, nessa aula. E eu uso um slide aqui do Dr. Manuel Aires. Ele é: quanto tempo que vocês têm para descrever, né, esses dados? Aí tudo depende do referencial, né? Depende, antigamente, quando a gente não tinha programa estatístico, é agora, né? Então agora, com um programa estatístico, né, eu uso o slide dele, apenas em 1 segundo, tendo o seu conjunto de dados digitado numa planilha, que você vai analisar a coluna, por exemplo, aqui, ao lado direito eu coloco a estatística descritiva de 3 amostras, tá? Cada coluna dessas em branco é uma amostra diferente. E destacado aqui nessa cor ao lado, eu tenho o que eu estou indicando, né? De que esse número representa, né? Então vejam, se você clicar no Biostat, eu quero fazer a estatística descritiva dessas 3 amostras. Basta clicar, ele em 1 segundo ele te dá tudo calculado. Então vejam, o que a gente tem aqui? O N de cada amostra, o mínimo, o valor máximo, a amplitude, a mediana. E a gente vai ver que sempre a mediana vem acompanhada dos quartis, o desvio interquartílico, e a média, ela vem acompanhada do desvio padrão, do erro padrão. Vejam aqui, ó, o erro sempre menor que o desvio da amostra. O coeficiente de variação, aqui a simetria e kurtose, né? Lembrando que sempre o mais próximo ao zero é mais próximo de homogeneidade, né? E de distribuição normal. E aqui lembram as média harmônica, média geométrica, né? Se eu estou trabalhando com dados com escala logarítmica, né? Escala geométrica, eu acabo usando isso aqui. Mas vocês precisam usar toda essa tabela? Claro que não, né? Mas os programas hoje em dia, esse é só um exemplo, mas basta você ter o seu dado digitado e clicar na função, no comando, ele já te dá essa estatística descritiva sem você precisar calcular. Mas, obviamente, que a gente poderia chegar e apresentar para vocês essa tabela. Olha, estatística descritiva de um conjunto de dados é essa aqui, é só clicar aqui e vocês vão ter essa tabela pronta. Mas não é essa a nossa ideia, né? Enquanto educadores, a gente tenta se esforçar ao máximo para que vocês entendam o que significa cada linha aí dessa tabela, tá? E nem sempre nós vamos usar todas, né? E aí vai ter que ter o critério de olhar no teu trabalho e ver o que você vai usar, né? O que o teu dado trata e tudo mais. Então aqui eu coloquei só um resumo, numa parte mais textual, né? Porque a gente está sem uma lousa aqui, mas entre o desvio padrão e eu coloquei aqui, né, o desvio interquartílico, porque vocês viram na tabela anterior e eu não tinha falado antes. Então vejam, o desvio quartílico, ele é a mesma função do que um desvio padrão que a gente viu faz, mas para quando a gente tem uma curva assimétrica. A gente vai ver na próxima aula de distribuição normal que a gente usa a média e o desvio padrão
quando esses dados eles têm uma distribuição simétrica. Se o dado de vocês não atende esse pressuposto, a gente acaba usando um desvio interquartílico e a gente e as separatrizes, que é aquele 25, 75%, quando a gente usa mediana, porque ele é o melhor estimador de medida de tendência central para quando a gente tem curvas assimétricas. A amplitude, que é usada em dado numérico, mas também ela é afetada, né, ela usa valor extremo, mas ela não mostra a nuance de variação de cada dado. O erro padrão a gente usa bastante, né, nos testes de hipóteses, vocês vão ver isso na aula que for tratar disso. E o coeficiente de variação, quando que a gente usa, né? Eu dei o exemplo do peso em 3 espécies, mas também a gente usa bastante quando a gente quer comparar variáveis distintas, né? Diferentes medidas de precisão, né? Aparelhos que fazem medições diferentes, por exemplo, né? Eu cheguei a comentar. Então, para essa aula eu usei já outros autores, né? Os mesmos anteriores e mais alguns. O exemplo que eu gosto bastante da Sônia Vieira, né? Eu repito ele sempre aqui. E aí a gente ficou, né? Nesse momento da aula, a gente viu essa parte de medidas de dispersão, forma, e o próximo passo agora é como que a gente apresenta as tabelas e os gráficos. Já que a gente já sabe fazer a estatística descritiva, como é que a gente vai apresentar isso no trabalho, tá? Então, essa é, né, mais uma etapa que a gente vai dar sequência, e dessa parte a gente vai encerrar por aqui.